A sua vela não está perfumando? Então vem comigo, porque eu preparei uma super aula para te contar todos os meus segredos aqui do meu ateliê. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. E essa aula é uma aula muito especial. É uma aula que vocês me pediram muito para eu preparar aqui, contando sobre a minha experiência. Às vezes eu recebo mensagens, cara, minha vela não tá perfumando, não tô sentindo o cheiro, ou talvez eu tenho uma expectativa muito alta desse aroma. O que eu tô fazendo de errado? Calma, meus amores, que eu estou aqui para ajudar você. E o intuito desse vídeo é contar um pouco sobre a minha experiência aqui do ateliê. O que eu acho dos insumos, dos meus testes, porque sim, temos muitos testes aqui. Gente, muito teste. Aqui é pouco, tá? Porque eu tenho muito mais, tá? Quando você entra nesse mercado artesanal, é normal você vivenciar, experimentar sensações que cada vela vai promover, observar queima, comportamento, tudo. Porque nós estamos falando de um produto 100% artesanal, que quando se modifica o insumo, ou a técnica, ou a quantidade de essência, modifica também a queima dessa vela. Primeira coisa, né? Muitas vezes a gente coloca uma expectativa muito alta em uma vela. Porque a gente já tá aqui desejando, pensando, vivendo, comprando aquela fragrância, já pensando, nossa, essa fragrância aqui vai dar um perfume maravilhoso no ambiente. Aí você vai lá, faz a sua velinha, acende, só que não perfuma nada. Por quê? Você fez num vidrinho pequeno. Porque você escolheu um insumo mais duro, uma parafina. Então, por isso que é muito importante a gente entender quais são os tipos de insumo e atender às expectativas. Primeiro ponto, né, que eu quero que você faça uma reflexão é o seguinte: qual é a experiência que você vai promover? Ou qual é a experiência que você quer promover para você? Isso eu falo na sala de aula, nos cursos presenciais que eu faço. Cada vela pode proporcionar uma experiência diferente. Às vezes a gente pensa só nessa vela, que é uma vela tradicional feita num container, mas eu posso pensar em uma vela assim, oratória. Eu posso pensar em uma vela assim. Olha que linda. Eu posso pensar em uma vela de compota de pitanga ou uma vela de ovo de Páscoa. Quantas velas, né? Se você já me segue no canal, com certeza você deve ter visto as mais variedades de vela diferentes que eu já fiz. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês dos insumos que eu utilizo aqui no meu ateliê. Se você utiliza outro, tá tudo bem. Mas como esse vídeo ele tá sendo feito em base da minha experiência, eu vou contar a realidade aqui para vocês. Nós temos, né, eu trabalho muito com a cera de soja da Ecomix para fazer a vela que vai ser desenformada. A cera de soja Ecomix, ela tem uma porcentagem de soja e uma porcentagem de parafina. Eu não sei se você já viu aquela vela de parafina. Eu não tenho aqui, inclusive não tem nem parafina porque não é um insumo que eu utilizo. Mas ela é uma vela mais dura. Depois você dá um Google, coloca aí vela de parafina. É uma vela bem dura. E a cera de soja, ela veio... Por quê? Porque ela é uma cera que não é tão dura quanto uma parafina. Então eu posso utilizar aqui para fazer essa vela pilar. Ela tem essa característica mais opaca, que eu acho a coisa mais linda, a cera de soja da Ecomix. E ela também, você pode fazer elementos. Ah, quero fazer um ovo de Páscoa, aí você vai fazer com ela. Quero fazer compota de pitanga, quero fazer as pipocas. Gente, quem viu a aula de pipoca? Tá dando o que falar, viu? Essa vela de pipoquinha, picoquinha. Olha isso, ó. São pipocas, tá? De vela. Depois da cera de soja Ecomix, eu falo muito da cera de coco. Também é uma cera da Solvay. A Ecomix também é da Solvay. Eu gosto muito da coco. Por quê? A coco, ela é um blend de coco, palma e palmiche. Então, é um blend bem macio. Onde que a gente utiliza ela? A gente utiliza elas em potes. Então, vou fazer velas em pote, em lata, eu posso utilizar ela. Lembra, sempre assim, quanto mais macia uma vela, mais ela vai perfumar. Por isso que a cera de coco, ela tem uma performance maior na parte de aromatizar do que a cera de soja da Ecomix, porque ela é uma cera mais dura. E é uma característica dela. E tá tudo bem, é uma característica do insumo. Eu falo assim, não é que tem pior e melhor. Tem qual é a vela que você quer fazer, qual é a experiência que você quer proporcionar. Dentro disso, você vai escolher qual é o melhor insumo para você fazer a sua vela. Outro insumo que vocês veem, né, bastante eu falando, é da parafina em gel. Parafina em gel eu utilizo muito, inclusive, ó, essa vela aqui, ó, foi feita com a parafina em gel.
essa vela da Nossa Senhora, que é uma vela linda, que inclusive também tem aula aqui no canal, ó. É feita com a parafina em gel, compota de pitanga também, olha, é feita com a parafina em gel. A cobertura da pipoca também é feita. Então, assim, a gente utiliza ela para fazer vários tipos de técnica. E se você quer se aprofundar mais, eu tenho o Ateliê das Velas, que é um curso que eu fiz justamente para ajudar você que está começando. Você quer comprar os materiais? Não compre, compre o curso primeiro. Porque já aconteceu muitas vezes de pessoas comprarem material errado e depois só veio comprar e aí vem aquela frustração junto. Então lá, gente, eu explico bem passo a passo, é bem didático. Quando eu falo o valor desse curso, ninguém acredita, porque é menos que R$ 50, sério. E ele tem e-book com mais de 100 páginas e ele também tem vídeo aulas. Então assim, é um presentão para você, fora os bônus. Então vou deixar o link para você já garantir a sua compra, porque eu não sei até quando que ele vai estar com esse mega desconto. A parafina em gel não é uma característica dela, né, ter uma performance muito grande. Por quê? Se a gente adiciona muita essência, ela amolece, tá? E lá dentro do curso você vai ver que eu explico sobre isso, que tem uma porcentagem exata que eu utilizo para isso não acontecer, ó. Tanto que a minha vela tá bem durinha, tá? Tem muita gente que utiliza a parafina em gel e a vela tá escorrendo, ó, bem durinha. Então, vamos lá, faz de conta que você é a minha cliente ou o meu cliente. E aí você vai me falar, Cá, eu quero uma vela para eu colocar na minha cozinha e eu quero uma performance, eu quero sentir o cheiro. Quantos metros quadrados tem a sua cozinha? Qual é o tipo de experiência? Você quer uma vela que chora ou uma vela no pote? Você quer uma vela que queima e acaba? Ou você quer uma que ela queima, fica líquida, depois ela endurece de novo, depois você acende de novo e assim vai. Que experiência que você quer promover? Aí faz de conta que você me fala, eu amo café. Inclusive já até comprei a gente tem uma máquina de café, eu tô café, adoro café. Então, eu vou falar, olha, eu recomendo um container de 300 gramas para você colocar na sua cozinha, né? Meu cliente falou lá que tem 30 metros quadrados, tá, gente? Falou aqui, ó, no meu ouvido. Eu esqueci de contar pra você. Então, eu vou recomendar aqui uma vela de 30 gramas, 300 gramas, podendo intensificar com mais uma de 100 gramas, mais ou menos. E aí, eu vou pedir pra ele colocar num ponto mais alto, ele tem que queimar essa vela, deixar essa piscininha acontecer, por quê? Quando queima e faz essa piscininha, quando ela tá aromatizando. Ou seja, o que eu vou falar para o meu cliente ou para minha cliente? Acordou? Já acende a sua vela de café. Vai lá, escova seus dentes, volta. Que aí vai passar uns 20 minutinhos. Ela já vai estar o quê? Começando a queimar a circunferência. Você já sente aquele cheiro de café gostoso, te convidando o quê? Fazer seu café da manhã. E aí você vai lá, faz seu café da manhã, curte essa vela, que vai dar aí mais ou menos 1 hora e meia de queima, né? Porque até a gente fazer o café, lavar a louça, arrumar, dar um tapinha, é isso, né, gente? 1 hora e meia mais ou menos, né? Pra gente ir trabalhar ou trabalhar em casa. Ou não trabalhar, né? Você ouvir, né, o seu cliente, ouvir a experiência e entender. E dentro disso você pode fazer uma vela personalizada para essa pessoa. Cada vez mais, né, tá cada vez mais em alta produtos feitos de uma forma extremamente personalizada. Lembre-se que a gente está falando de um produto artesanal, feito à mão, único. Então, use isso ao seu favor, que você consegue fazer produtos únicos e exclusivos para cada cliente. Então, isso a gente consegue agregar ainda mais valor. É quase uma consultoria, você está conversando, está entendendo, ajudando. Eu já fiz muito, já aromatizei muitas casas, muitas e muitas casas e ambientes, festas, através da experiência, tá? De chegar, entender, conversar e ter ideias de experiência. Tá? E as pessoas amam, gente. Quem não gosta de ser cuidada, né? Desse aconchego. Então, é muito importante esse ponto, tá? Entender a experiência. Então, eu recomendo exatamente isso por conta da experiência que a pessoa me falou. Agora, pode ser que, ai, Cá, eu quero uma vela pilar, que ela vai chorar. E aí, eu quero fazer minha oração, quero acordar, acender minha vela, orar antes de começar o meu dia. Aí eu vou recomendar a vela oratória. E aí você põe junto um pratinho aqui, porque ela vai escorrer e ela vai queimar. Essa vela, o intuito dela não é aromatizar tanto que ó, a cliente nem falou, eu quero
acender para orar, para agradecer? Posso por essência? Posso, mas aqui eu sei que não é o intuito principal. Então, aí dentro disso, ai, tá, quero que aromatize um pouco mais. Então você vai encontrar notas de fragrâncias mais altas, onde elas vão ter uma performance ainda melhor. E aí depois que ela chorou, tudo bonitinho, você refaz o refil. Não joga fora isso daqui, a gente reaproveita. Então, ela vai te devolver e você vai refazer essa vela quantas vezes ela quiser, tá? E o que vai chorando essa cera, né? Se ela tiver aromatizada, ela pode utilizar como sachê, enfim, colocar na gaveta, pode fazer várias coisas, tá? Então dê ideias para isso. Como essa daqui, também, a vela palito, ó. Eu coloco ela aqui e ela vai queimar, ela vai chorar, e aqui vai ser uma ou duas queimas. E como que a gente entende? Vivenciando. Às vezes, eu percebo que tem pessoas que querem vender velas artesanais como uma renda extra, mas nunca acendeu uma vela. Como que a gente vai vender algo que a gente fez, sendo que a gente não usa? E o artesanato, gente, é algo muito genuíno, isso eu sempre falo. Se você é meu aluno, você sabe disso, porque é algo que eu falo muito dentro do meu curso. A gente, né, tá fazendo uma obra de arte, e muitas vezes a gente tá contando uma história, a nossa história, ou a gente tá proporcionando uma sensação, uma experiência que a gente gostaria de viver, ou que a gente gosta. Então, cada produto que a gente faz tem um pedacinho nosso. Então, cada vez mais que a gente entende sobre as nossas velas, vive a experiência, a gente pode direcionar a vela certa para o nosso cliente. Bom, agora tem uma outra cliente que fala pra mim assim, Ká, eu quero uma vela de parafina em gel com a Nossa Senhora, pra eu poder orar também e deixar de decoração. Então, olha só, o intuito não é perfumar, o intuito é deixar uma vela de decoração e orar. Então, eu posso fazer essa vela aqui, ó, com a parafina em gel. A parafina em gel, gente, ela não é um insumo que vai ajudar a intensificar o aroma, porém, eu acho a performance dela bem incrível, até porque a gente usa uma porcentagem bem menor de essência do que a de coco e a de soja. E dependendo da vela que eu faço, eu coloco notas mais altas. Então, quais são outros pontos que vão influenciar na aromatização de uma vela, tá? No ambiente. Além do insumo escolhido, o tamanho do seu frasco. Você vai colocar uma velinha dessa numa sala, pode ser que você não sinta, ou pode ser que você se sinta bem próximo. Então, quando a gente faz uma velinha pequenininha, ou aquelas velas na latinha, que tá super em alta, né, pra dar de lembrança, eu sempre falo pra gente usar notas mais altas. O que que são notas mais altas? São notas mais fortes, como um abacaxi em caldas, um petit gâteau, uma bergamota, um pistache, um maracujá azedo, flor de laranjeira. É aquela nota que na hora que você sente aqui, você fala, nossa, meu Deus. Você pode colocar mais de um pontinho no ambiente. Então, vou colocar 3 velinhas dessa ou 4 velinhas dessa no ambiente. Vai ajudar a aromatizar mais. A cada 30 metros quadrados, eu utilizo aproximadamente 300 gramas. Pode ser também divididos. 3 potinhos de 100 gramas. Lembrando que vela não é para aromatizar o ambiente, ela ajuda. Mas quando a gente fala de aromatizar o ambiente, eu utilizo outros produtinhos também. Eu uso um difusor de varetas, eu uso um sachê aromático, eu uso uma água de tecidos, eu uso um home spray. Então a gente tá falando aí de um conjunto de produtos, de uma família de produtos que vão ajudar a intensificar o aroma. Isso é bem legal, porque às vezes o seu cliente vai comprar uma vela sua, do seu ateliê que você fez, e aí ele vem com uma expectativa muito alta. Então é legal você entender e suprir essa expectativa dele e ajudar a entender, né? Passar isso pra frente. Uma atividade bem legal que eu quero deixar aqui pra você, que é uma atividade super simples, que fez muito sentido pra mim, que é o seguinte: cada fragrância que você for comprar pra fazer uma vela artesanal, puxa a descrição dela, estude sobre ela. E aí você vai ter duas experiências diferentes, uma sentindo na tampa e outra na aplicação. E aí depois tenha o hábito de você fazer a sua própria descrição de acordo com a experiência que você está vivendo, do que você está sentindo. Porque você sente uma coisa, eu sinto outra. E isso é muito único. Como você é um artesão, nós fazemos muitos produtos feitos com o coração, com a alma. Nós podemos trazer a nossa sensação e o que a gente sente para o outro. Sentir também. Abra seu coração para cada vela que você for fazer, para cada experiência que você for sentir, para você simplesmente deixar
o seu coração te levar nessa escrita e você sentir o que essa fragrância está transmitindo. E se você gosta disso, gosta de projetos, gosta, faz sentido, eu também tenho o Clube do Artesão, né? O que que é o Clube do Artesão? Ele é um produto que é uma assinatura, gente. Aham, a minha meta aqui é ter o clube, o maior clube do Brasil de artesão, hein? Ele foi um projeto realizado com muito amor e cuidado, já estava no meu coração há muito tempo, mas ele realmente demorou, porque requer muita dedicação. Ele não é um curso gravado, eles são encontros ao vivo. Então você vai ter 2 encontros, pelo menos comigo, ao vivo, fora outros encontros que podem acontecer e pode ter convidados, tá? Já tivemos convidados e é muito gostoso. Mas a ideia dele é justamente essa conexão, aproximação, onde eu conheço mais sobre você, você conhece mais sobre mim, nós estamos juntos fazendo um produto artesanal. Você consegue tirar dúvidas após a aula. É muito gostoso exatamente por essa conexão genuína. E uma coisa muito importante, se você não consegue participar, a aula fica gravada. Então, depois de 1 ou 2 dias, eu subo a aula na plataforma e você consegue assistir. Além disso, o clube conta com o quê? Com um grupo de network aberto. Então, ele é um grupo que a gente até brinca que é um grupo sem censuras, né? Tem as regrinhas da gente, porque tem que ter, mas é um grupo que ele é leve, ele é divertido, ele é realmente para você aprender e compartilhar. Então, você vai ver que vão ter pessoas que estão começando, pessoas que já estão há muito tempo, pessoas que já estão tendo resultado, pessoas que compraram um curso e estão com medo de fazer e aí estão fazendo suas primeiras velas. Então, ele é um grupo de apoio, de amizade. Às vezes a gente não tem apoio de alguém da família, ou a gente está produzindo sozinha na nossa casa. Então, ele é realmente esse grupo para você ter aí do ladinho, né? Compartilhar, conversar, para estar aí junto com você, mandando boas energias e também aprendendo muito. O que mais que vai influenciar em uma queima? Gente, uma vela sem pavio não é vela, né? Então, sim, o pavio ele vai influenciar e a gente precisa colocar o pavio correto, né? Eu vejo que essa história do pavio deixa a nossa cabeça fervendo, né? Porque sim, existe uma tabela de pavio, só que outras coisas influenciam. Por mais que a gente utilize aqui um pavio que tá na tabelinha, se a gente coloca um pouco mais de essência, se a nossa essência é mais oleosa, vai influenciar. Se a gente usa elementos, né? Olha aqui, eu fiz uma vela de pipoca. Coloquei 2 pavios B2 040 para ela ter força para queimar essas pipoquinhas para não afogar. O pavio ele é muito importante e ele é a alma da vela. Porque se a gente coloca o pavio errado, não queima toda a circunferência e fica o buraco. 2 coisas bem importantes: o pavio correto, e o pavio correto você vai encontrar na tabela, junto com a experiência que você vai fazer, que é algo que eu sempre falo, porque eu faço, tá, gente? Que é o quê? Fez uma vela, você tem que fazer. Ah, eu vou participar de uma feira artesanal e quero vender vela artesanal na feira. Você precisa fazer uma vela de cada para você queimar, para você viver a experiência, para você observar essa queima, para que depois você leve lá na sua feira artesanal, num bazar que você vai fazer. Então é muito importante você observar esses pontos. Posso trazer uma aula aqui só de pavio? Posso, porque é um assunto bem extenso. Não tem 1 ou 2 ou 3 coisas que influenciam, são várias coisas que influenciam. Comenta aqui também se você quer, tá? Essa aula. Outro ponto que é muito importante é a experiência da queima, a queima correta. Será que você faz a queima correta da sua vela? Será que a pessoa que comprou a sua vela tá fazendo a queima correta? Então é muito importante a gente entender sobre essa queima e ensinar, tá? Porque às vezes a pessoa nunca acendeu uma vela ou ela teve uma má experiência, né? E não sabe todos os detalhes. Então, você ensinar de uma forma divertida o passo a passo de usar uma vela, você ensinar os erros, o que pode dar de errado, o que pode dar certo, sabe? Seja você, compartilhe também o que dá errado. Faça uma vela, queime ela errado mesmo e mostre, sabe, para as pessoas. Por quê? Muitas das vezes a gente não quer mostrar o erro, porque quando a gente fala de errar, a gente já fala, ai meu Deus, né? Mas o errar, gente, ele é bom, porque é errando que a gente aprende, né? É lógico que você tá aqui para errar bem menos. É através do erro, igual essa vela que eu errei, para poder te ensinar, tá vendo? Que o pavio, ó, ele não foi o suficiente para queimar toda essa circunferência. Então eu precisava do quê? De um pavio mais forte, de um pavio maior para atingir essa circunferência. E antes de fazer essa vela, eu já sabia? Sim, eu já sabia. Mas como eu dou aula em cursos presenciais e também tenho os cursos online, eu preciso fazer o errado, ó, para eu poder ensinar. Olha só, gente, essa vela aqui tá perfeita, ó. Tá, queimou quase aqui
quer dizer, ainda dá pra queimar mais, né, mas vocês estão vendo, ó, quase um cogumelinho, mais um pouco já formava um cogumelinho aqui no pavio. Então aparar o pavio 0,5 centímetros antes de acender a vela. Vou deixar aqui os links do ateliê e do clube, vai lá, arrasa. São uma assinatura com o valor de amiga e um curso com o valor de amiga que você vai amar. E eu espero poder te encontrar em uma aula ao vivo. Bom, não se esqueça, depois dessa aulona aqui, né, de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar, deixar um comentário pra mim. Eu estou falando sobre constância e gravar aqui tá sendo algo muito prazeroso, mas algo que é construído. Lembra que eu falo, né, para quem é minha aluna ou aluno sabe, primeiro você planta para depois você colher. Então aqui eu estou plantando. Muito obrigada por essa aula, espero ter compartilhado um pouquinho, foi uma aula sem roteiro, bem ao vivo assim, vamos fazer, porque eu acho que é um assunto bem interessante, que tem muita dúvida, trouxe um pouco de informação, e através desse vídeo, eu quero que vocês coloquem quais são os assuntos que vocês querem que eu entro, né, porque eu só joguei os assuntos aqui, eu posso entrar com mais profundidade neles. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo!